Olá, estaremos juntos em mais uma disciplina do curso NR10, curso complementar Segurança no Sistema Elétrico de Potência, CEP, e em suas proximidades. Meu nome é Almir Moraes, tenho 64 anos, minhas atividades profissionais foram técnico em eletrotécnica, engenheiro elétrico, com pós em segurança do trabalho. Exerci essas atividades durante 30 anos no setor elétrico em Pernambuco e, depois de aposentado, há 13 anos, leciono educação profissional. Nossa empresa protege consultoria e treinamento, opções de telefone fixo 4109-0021, também a opção de telefone celular, claro, e nosso e-mail e site www.protegesms.com. Objetivo do treinamento: orientar os participantes para reconhecer, avaliar e controlar os riscos decorrentes do emprego de energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas específicas no Sistema Elétrico de Potência, o CEP, e em suas proximidades, de acordo com o estabelecido na NR10. Destacamos que o principal objetivo do curso básico e também desse curso complementar é identificar os riscos e controlar esses riscos, particularmente, né, no sistema elétrico de potência, que vem a ser instalações, né, e equipamentos destinados à geração, à transmissão e à distribuição. Mas, particularmente, e tem-se um outro setor da instalação elétrica, que é o sistema de consumo, ou muita gente chama o consumo, e normalmente é do medidor de energia para dentro da residência, dentro do comércio ou da indústria. Para quem trabalha em instalações de consumo, esse curso é destinado especificamente para aqueles que trabalham com alta tensão. O que é alta tensão? São as tensões elétricas acima de 1000 volts, né, em corrente alternada, ou acima de 1500 volts em corrente contínua. E ou em suas proximidades, o que vem a ser isso, são as pessoas que trabalham, né, próximo da área de risco, quer seja da transmissão, quer seja da distribuição primária ou distribuição secundária. Exemplos são pessoas, né, que trabalham fazendo podação, né, então, nas concessionárias de energia elétrica. Outras pessoas que trabalham não em concessionárias, mas que trabalham em sistemas de telefonia, né, então sistemas de internet. Então, as pessoas, né, trabalham 50 a 60 centímetros, né, abaixo de onde está instalado a baixa tensão. Então, eles trabalham próximo, né, próximo do sistema elétrico de potência. Então, é um curso, né, destinado a quem trabalha no CEP, quer seja em alta, baixa tensão. Para quem trabalha em consumo, quando as atividades são exercidas em alta tensão. E para quem trabalha nas proximidades, exemplo, né, dessas duas atividades que comentamos. Nossa aula é a aula de número 8, técnicas de trabalhos sob tensão, do curso complementar, né, ou curso CEP. O sumário dessa aula, ou seja, o que veremos nessa aula: técnica de trabalho sob tensão, também denominada linha viva, os métodos de trabalho ao contato,
ao potencial e à distância. Basicamente são os três principais métodos. E o trabalho com linhas energizadas em áreas internas, usando, né, um ou mais dos métodos anteriores, trabalhos noturnos e ambientes subterrâneos. Técnica de trabalho sob tensão, também denominada de linha viva. Nas instalações elétricas do sistema elétrico de potência e de consumo, predominam a escolha de dois métodos ou técnicas de trabalho: instalações elétricas desenergizadas em linha morta, instalações elétricas energizadas em linha viva. Nesse particular, a NR10 destaca dois itens: 10.6 para desenergizada e 10.7 para instalações elétricas energizadas, onde nesses itens, né, procedimentos importantes sobre a segurança desses trabalhos estão ali registrados. A instalação elétrica energizada é o principal tema da nossa aula de hoje. A técnica de trabalho com linha energizada, linha viva, foi desenvolvida nos Estados Unidos, chegada ao Brasil nos anos 70 e foi criada em função de dificuldade de ligamento em alguns circuitos importantes. E hoje em dia, mais ainda em função da remuneração das empresas, que depende da disponibilidade das instalações. Sobre a chegada ao Brasil, na concessionária que eu trabalhei, nos meus primeiros anos como técnico, acompanhamos a introdução em Pernambuco dessas equipes de linha energizada ou equipes de linha viva. Por volta do 77, chegaram os primeiros caminhões aqui no Brasil e em Pernambuco, né, um deles, denominado um caminhão de cesta hot stick. Mas antes já se trabalhava com linha energizada, usando o método à distância, né, que com o caminhão de cesta, né, passou-se a trabalhar mais com o método ao contato. Esses dois métodos, ao contato, método à distância e método ao potencial, detalhamos mais na frente. A questão da dificuldade de ligamento. É importante, quanto menos, né, se desligar, melhor. Importante para os clientes. Na verdade, eu alcancei um tempo que era difícil domingo não ter desligamento em algum bairro. Hoje já é mais raro. E também como é que se acompanha, como é que a ANEEL acompanha as concessionárias. Ela determina alguns itens de controle, principalmente, né? DEC e FEC, que é a duração dos desligamentos e a frequência com que esses desligamentos acontecem. Aí, na minha casa mesmo, as metas de DEC e FEC é inferior a 20 horas por ano. Quer dizer que, se por acaso ultrapassar, né, mais de 20 horas, aí o que a concessionária, no caso particular, a CELP Pernambuco, vai levar, né, multas, né, devido, né, a essa autuação. Né? Casos excepcionais só que justifica, né? Casos de enchente, né, e outras catástrofes. A seguir, apresentaremos, né, no controle das técnicas de instalações elétricas energizadas algumas condições que impedem, né, esse tipo de trabalho. Continuando, as principais condições impeditivas: falta de análise prévia das atividades. O que diz a NR10 nos seus itens 10.7.5 e 10.11.7. Antes de iniciar trabalhos em equipe, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia.
para estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. Nesse particular, é muito popular, né, no setor elétrico, no sistema elétrico de potência, um documento denominado APR, Análise Preliminar de Risco, que tem esse objetivo. Então, todas as equipes, que não podem ser individual, como já vimos em outras oportunidades, ele, né, preenche, então é um formulário, né, que tem uma espécie de checklist, mas tem que ser complementado com informações daquela turma e do serviço específico, né? E depois de discutido a KPR, compreender, todos, né, que participam da equipe assinam. E esse documento é entregue, né, quando se retorna ao trabalho para o supervisor daquela equipe. E também, né, é objeto, né, de quando, né, são fiscalizadas aquela equipe pelo próprio supervisor ou o técnico de segurança do trabalho, aquela equipe, se o serviço já iniciou, tem que aquela APR já está elaborada, ou a análise prévia daquela atividade. Os trabalhadores devem ser ou interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que lhe diligenciará as medidas cabíveis. O que é que se registra, né, a respeito? É que a pessoa não, se por algum motivo faltou um EPC, faltou um EPI, vai ter que interromper o serviço, mas não vai ficar, né, vai tomar as providências, né, buscar aquele EPI, né, tomar as providências para que, né, regularize, né, a situação que está inadequada àquele serviço para dar sequência às atividades. Porque no setor elétrico, normalmente, né, as atividades, quando há, né, principalmente as ocorrências, né, né, que chamamos, né, são manutenções corretivas, por trás dessa ocorrência tem muitos consumidores sem energia. Então, o certo é a pessoa, quando sair, ou aquele carregado ao sair, aqueles profissionais da equipe, a saírem totalmente equipados, para não ter surpresa, né, ou motivos de interromper a atividade que ele foi executar. Então, muito cuidado quando fizer uso, né, fizer uso dessa recomendação da NR10, né, o direito de recusa, para estar bem argumentado. Muitas empresas zelam mesmo pela segurança, né, dos trabalhadores e do terceiro, mas tem que estar bem esclarecidos quando você usar esse, né, direito de recusa. Continuando, outras condições impeditivas. Trabalhos envolvendo alta tensão sem as condições específicas. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos detalhados e assinados por profissional autorizado. Já vimos em aulas anteriores que existe o Prontuário de Instalações Elétricas, ou PIA. O que é esse prontuário? É um conjunto de documentos que todas as empresas com carga instalada de suas instalações elétricas superior a 75 kW têm que constituir e manter esse prontuário atualizado. Então, nesse prontuário, além dos diagramas unifilares atualizados, devem ter procedimentos específicos, procedimentos, né, para operação, para manutenção, né, então para todos os trabalhos que envolvem, né, as instalações elétricas, operar subestação em alta tensão, né, em baixa tensão. Aí daí o que? As do CEP, tanto em baixa e alta, de consumo também em alta e em baixa. Então, para compor o prontuário, tem que as empresas, né, ter esses procedimentos, né, específicos, né, detalhados e assinados por profissional autorizado. Quem são os profissionais autorizados a assinar esses documentos? Né? Os técnicos ou engenheiros. Aqui, em particular, aqui tem um exemplo, né, de um procedimento
técnico para operação e manutenção de subestações de alta e baixa tensão. Então, aqui a capa, né, e o sumário, objetivo, campo de aplicação e as demais, orientações que devem, ter esse procedimento, atendendo recomendações da própria NR10. Continuando, outras condições impeditivas. Trabalhos envolvendo alta tensão sem as condições específicas. O que diz o item 1077 da NR10? A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, somente podem ser realizadas mediante a desativação ou bloqueio dos dispositivos de desligamento automático do circuito ou equipamento. Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação conforme procedimento específico padronizado. Quanto ao procedimento específico, já comentamos, esse fato, essa recomendação é muito específica para quem trabalha no sistema elétrico de potência, trabalha em redes primárias de distribuição, particularmente o pessoal de linha energizada. Por quê? O pessoal de linha desenergizada, quando opera a chave fusível, o equipamento, normalmente não pede bloqueio desses religadores. Então, religadores são sistemas que ele automaticamente ele desarma e depois de um instante rearma, no sentido de ficar mais rápido a normalização daquele circuito elétrico. Agora, quando existe turma de linha viva ou turma de linha energizada trabalhando naquela redistribuição, eles normalmente, eles devem solicitar, como está aí recomendado, o bloqueio desse religamento. Então, com isso, eles fazem todo o trabalho com linha energizada sem estar atuando no religamento. Então, daí já teve ocorrências de sair aquele alimentador específico que a turma trabalha. Então, ele se comunica com o COI, ou o COD. COI é o Centro de Operação Integrado, o COD é o Centro de Operação da Distribuição. Aí daí, porque o COI vai sempre pensar que aquela ocorrência pode ter com o pessoal que trabalha com a linha energizada. Aí tem que haver uma comunicação mútua para só depois de confirmar que não tem nada a ver com aquela turma que se trabalha no trecho, aquela ocorrência de saída. Aí aqui o COI autoriza aquele religamento por um operador de subestação, ou esse mesmo centro de operação faz essa operação à distância. Então, em resumo, o bloqueio de religamento normalmente acontece quando o pessoal das turmas de linha energizada ou linha viva estão trabalhando no trecho. Continuando, outras condições impeditivas. Trabalhos envolvendo alta tensão sem as condições específicas. Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividade no sistema elétrico de potência, devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. Aí é mostrado uma foto de um profissional numa viatura, possivelmente se comunicando com o centro de operação de distribuição ou o centro de operação integrado, utilizando um equipamento de rádio. Às vezes, esse equipamento de rádio não é possível, o local é distante, o local com serras, e essa comunicação não fica eficiente. Aí se faz o uso do celular, ou outro equipamento de comunicação que tenha a viatura. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se às especificações do fabricante, os procedimentos da empresa, e na ausência desses tem que ser feito anualmente. Isso é dito nos itens 1078,
79 da NR10. O que se registra, né, a respeito, né, é que, periodicamente, os equipamentos isolantes, quais são? Luvas de borracha, né, vara de manobra, aterramento. Então, todos aqueles que é de fibra de vidro, de borracha, né, eles têm que ser feito um teste ou ensaio elétrico periódico. Aí, esses testes, o que é que se resume? Né? É que, normalmente, eles são acompanhados por equipamentos. HiPod é um exemplo, né? Que eles têm a tensão que varia de 0 volt a 50, alguns deles podem chegar até mais de 100 kV, e outros, né, chegam a 100 kV, e vai lançando, né, aquela tensão e acompanhando a corrente, né, que isso acontece. Então, tem que ter um circuito, tem que se fechar. No equipamento, vai para a entrada do que tem que ser testado, e na saída do que tem que ser testado, vai para o ponto terra e volta para aquele equipamento que vai acompanhar. Então, lança-se a tensão e acompanha a corrente de fuga, né? A corrente e essa corrente de fuga, né, tem que estar dentro de um limite, né, que as normas recomendam. Claro, essas normas recomendam, né, limites, né, que de acordo com o nível de tensão que se trabalha, aí é variável também a corrente de fuga. Aí a seguir, vamos mostrar, né, um vídeo, busquei na internet, teste, né, o ensaio, né, em equipamentos de proteção individual. Particularmente, né, o ensaio vai ser numa luva isolante. Olá pessoal, vamos fazer a demonstração agora para vocês de um ensaio para luva classe 2, aplicando tensão de 20.000 volts através de um HiPod de corrente alternada, onde esse HiPod pode chegar até tensão de 120.000 volts, 120 kV. Nós vamos aplicar a tensão na luva através de um módulo. Então, nós temos a tensão de saída, que tem que chegar a 1000 volts, e a corrente de fuga dessa luva ela não pode passar de 16 miliamperes. Por norma, ele tem que subir 1000 volts por segundo. Já vamos ver o resultado. Ó, 9.6, 10.7, 10.6, 20.000 volts aplicado. O certo é ficar agora 3 minutos. Como é demonstração, a gente está fazendo a demonstração apenas uma filmagem, né? Dá para escutar o barulho da corrente circulando entre a água de dentro da luva com a água de fora. É isso aí, pessoal. Ixi. Olha! Destacar a segurança, instalações elétricas desenergizadas. Vamos agora para o destaque da segurança em instalações elétricas energizadas, linha viva, né? É o destaque do item 6, né, da NR10, item 10.6. Essas atividades podem ser realizadas mediante os métodos: método ao contato, método ao potencial, método à distância. Quais as diferenças entre esses métodos?
No método ao contato, o trabalhador tem contato com a rede energizada, mas não fica no mesmo potencial da rede elétrica, pois está devidamente isolado desta, utilizando EPCs, EPIs, né, isolados e outras ferramentas. No método ao potencial, agora sim, o trabalhador fica em contato direto com a tensão na rede, no mesmo potencial. Aí, para isso, né, ele tem apoio de um EPI, que é uma roupa metálica, né, feita de aço inoxidável, né, de platina, né. Aí daí existe, né, ligado essa roupa a um cordão umbilical, que ele, ao se aproximar da rede, né, faz com esse cordão, né, o contato com a rede e a roupa fica energizada. E ele fica feito dentro de uma gaiola, né, aquele princípio da gaiola de Faraday. E o terceiro método, né, com linha energizada, é o método à distância, né, onde o trabalhador interage com a parte energizada a uma distância segura através do emprego de procedimentos e equipamentos isolantes apropriados. Então, as fotos, aqui o primeiro método ao contato, aí destacamos o que? Os EPCs, aí coberturas de condutores, cobertura de ferragem, cobertura de isoladores. Também EPC, não está visível, né, mas esse empregado, né, pela altura que ele está aí perto de 11 metros, ele está sob uma caçamba isolante. E os EPIs, destaques aí, o empregado utilizando capacete isolante, óculos de segurança, manga, né? Manga isolante, luva isolante com luva de cobertura, né? Hoje recomenda que eles também usem protetores faciais. A segunda figura, aqui vemos o destaque do lado direito, um trabalhador trabalhando ao potencial. A roupa, né? A roupa é metálica, também chamada de roupa condutiva, e ele já depois de ter subido a esse andaime isolante, conectou-se pelo cordão umbilical a essa linha de 69 kV, então essa roupa dele está, né, energizada com a tensão de 69 kV. No lado esquerdo, ele tem um colega que está lhe apoiando, trabalhando com linha energizada, mas com um outro método, é o método à distância. Então, o colega está sobre, né, o potencial terra, né, que é essa estrutura metálica da subestação, e segurando o condutor, né, com um bastão, acima de uma distância, né, superior àquela recomendada da NRD, né. E aqui a última figura é um trabalho à distância, é muito frequentemente utilizado pelo pessoal de plantão, né. Ele fica, né, uma certa altura do poste, às vezes até do próprio solo, né? E com o apoio de varas faz o que? O fechamento ou a abertura de chaves fusíveis, diretamente ou com o apoio de equipamentos denominados, né? Load boost ou o DAC. Continuando a técnica de trabalho sob tensão, vamos falar um pouco sobre a formação dos empregados que trabalham nas equipes de linha energizada. No curso específico de linha viva, normalmente são abordados todos os riscos referentes às características de cada trabalho, sendo parte do curso, de 40 horas, apenas definição clara sobre os 3 modos de trabalho sob tensão. Quais são os 3 métodos de trabalho? A técnica de trabalho, instalações elétricas energizadas ao contato, a técnica de trabalho, instalações elétricas energizadas ao potencial, e a técnica de trabalho, instalações elétricas energizadas à distância. Destaco que eu acompanhei no tempo, né, que passei pela concessionária, a formação de algumas dessas equipes. Eu acompanhei primeiramente, né, quando as equipes só eram trabalho à distância, né, atuavam em rede de distribuição unicamente.
Depois, as equipes, né, tiveram, né, o apoio dos veículos, né, com cesta. Então, a chegada desse veículo, né, aí pôde-se, né, trabalhar tanto na técnica de instalações elétricas energizadas à distância, como também na técnica de instalações elétricas energizadas ao contato. A diferença principal, né, é que no contato eles tocam, né, diretamente da rede, não diretamente, indiretamente da rede, porque colocam, né, nas suas mãos as luvas, né, prolongam o braço com as mangas e faz o contato, né, direto. Já o trabalho à distância, eles tocam com vara, né? Os que ele usam na mão, quando usa a luva, pega direto no parafuso, né? Então na conexão. Aí, quando se trabalha à distância, né, todo esse artifício, né, é feito com bastões, né, que tem adaptadores, né, alicate, né, e outras ferramentas utilizadas nesses bastões. Aí daí, quando tem as duas técnicas, ou as três técnicas, distância, contato e potencial, um eletricista virgem para a linha viva, porque normalmente na seleção, né, as empresas predominam contratar eletricistas com alguma experiência, principalmente, né, que são oriundos das turmas de manutenção bem amorfa, aí o que se dispõe, né, a ir para a linha viva, né, aí a formação é feita com ele. De certa forma é interessante, porque não precisa, né, formar o eletricista. O eletricista já vem formado em linha morta e vai dar sequência no aperfeiçoamento de linha viva ou linha energizada. Mas aí, quando tem as duas ou três opções, a primeira formação é o trabalho à distância. Depois de ser treinado, aí no próprio treinamento começa os exercícios práticos à distância ou de volta, né, para o seu outro trabalho. Mas depois de um tempo, né, se trabalhando, né, isso destacando aí, né, tendo uma diferença clara do método, aí vai partir para o método ao contato. Né? E em alguns casos raros, né, que é menor essa proporção, pode caminhar, né, para o método ao potencial. Isso, né, essa raridade é na concessionária de distribuição. E já, né, nas empresas de transmissão é muito frequente, né, o trabalho ao potencial. A seguir, vamos, né, ajudar o entendimento de vocês, né, mostrando uns vídeos curtos, a maioria curtos, né, com o objetivo de destacar esses métodos. Né. O primeiro vídeo vai ser o trabalho ao contato numa rede de distribuição primária. Os dois seguintes é ao potencial. O primeiro, numa estrutura, né, de linha de transmissão, e o outro também uma manutenção, né, ao potencial numa linha de transmissão com apoio de helicóptero. E também o quarto, um outro vídeo, né, ligado ao trabalho ao potencial, é o trabalho de uma subestação. Então, a pessoa trabalhando o potencial na subestação e com o apoio de andaimes, logicamente os andaimes isolantes. Aí, na sequência, vem um trabalho em linha de transmissão. Eu acredito que a linha é de 230 kV para cima, né, trabalhando unicamente, né, com o método à distância. E, por fim, um método misto, né, onde uma turma de linha viva, né, em rede de distribuição, trabalha, né, ao contato e também à distância. Né, as duas técnicas, né, no mesmo tipo de serviço. Hoy en Aprende con Sense les explicaremos la importancia de los elementos utilizados por los operarios para trabajar en línea energizada.
Aumentar la confiabilidad y continuidad del servicio en toda el área de cobertura de SENS es muy importante para la empresa. Por eso, en ocasiones, para no suspender el fluido eléctrico, operarios de línea energizada trabajan con implementos que aíslan la tensión en las redes. Hoy en Aprende con SENS les contamos la importancia de estos equipos y la inspección que la electrificadora realiza para mantener su seguridad. Dentro de la inspección de herramientas se realiza una vez al año y dentro de la inspección de las dotaciones es cada 6 meses dentro de los guantes aislados y protectores. Se hace un seguimiento continuo, inclusive dentro de las inspecciones que se hacen en terreno miramos mucho las fechas y que estén cumpliendo el material de protección personal para los operarios. Estos elementos son de vital importancia para los trabajos que ejecutan los operarios de la electrificadora. Por eso, cada 6 meses deben ser probados, donde se revisa su estado y la protección que prestan. Tanto como para nosotros como para los usuarios, nuestros funcionarios deben trabajar con tal de prestar un buen servicio, el cual es en el momento de hacer las operaciones no quitar la luz, ya que todo esto pues estamos generando una mejora continua entre los procesos y a su vez buscamos una mejora dentro de la seguridad de los trabajadores. Con esta supervisión de los equipos, la electrificadora garantiza la protección personal y colectiva de todos los operarios de SENS Grupo EPM. I don't give 2 hoots and a holler about flying inside a helicopter. Put me outside. That's where I want to be. On a magic carpet. Back in the late 1800s, there was a gentleman by the name of Michael Faraday. He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. The voltage would flow around him. I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from the electricity.
As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them. I've had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only three things I've ever been afraid of: electricity, heights, and women. And I'm married, too. I don't give two hoots and a holler about flying inside a helicopter. Put me outside. That's where I want to be. On a magic carpet. Back in the late 1800s, there was a gentleman by the name of Michael Faraday. He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. The voltage would flow around him. I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from the electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them. I've had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only three things I've ever been afraid of: electricity, heights, and women. And I'm married, too. Chingo de bandas, güey.
Hijo el maíz. Yo opino que baje más. ¿Qué hubole? Entra solito. Pereira. Ahí así traían pelea y compadre, todos hijos de su pinche madre gritan por todos lados. A la crema le falta poner las plaquitas que llevan. Y luego el pedo va a ser para apretar. No, ya cargando es más fácil. Pero se te bajan las abrazaderas, güey, como quiera. Yo lo estoy dando vueltas acá arriba. A mí no. No se van copas Oye, arriba. Allá va otro amigo, mira. ¿Ya? ¿Ya lo viste? Como que es corredor de aviones aquí. Es corredor urbano. Mira, ahí sí se le ve la guarma de hace rato, ¿no, güey? ¿Qué era hace rato? ¿Quién sabe, güey? Yo no lo vi. ¿No lo viste, pinche Juan? ¿Tú, Carlos? Sí. Era como una bolsa, güey. Bolsa de los pedos. Y la otra vez fuimos allá por Patemo. Y también pinche Pepe vio uno primero, luego bolsa. Hijo el maíz. Debbie, cancela. Debbie, consuelas. Abajo yo también.
Outras técnicas de trabalho sob tensão derivadas dos 3 métodos: a distância, ao contato e ao potencial. A primeira delas, técnica de trabalho em instalações elétricas energizadas em áreas internas. O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Aí na imagem vimos uma subestação e sua casa de força bem programada nesse aspecto. Um corredor bastante amplo, um extintor de centro. Para atividades em instalações elétricas, deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR17, a ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. Daí, uma das dificuldades, né, no ambiente interno é que entra pouca luz natural, mas pode ficar escuro boa parte do tempo, ou seja, né, uma iluminação deficiente. Daí existe iluminação artificial, né, dentro dos ambientes internos, e como também, né, em situações de faltar energia, aquela iluminação de emergência. Por quê? Porque a recomendação é que todos os trabalhos nessas instalações, quer seja ela energizada ou desenergizada, aí tem que estar com uma iluminação adequada. Continuando a respeito da técnica de trabalho em instalações elétricas energizadas em áreas internas, uma outra recomendação da NR10, isso no item 10.4.4.1. Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos de instalações elétricas são exclusivos para a finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. Então, nesse particular, aqui a gente vê um quadro de força, aparece em destaque aí alguns contactores, e que esse trabalhador de elétrica guarda, né, com certa frequência as suas chaves metálicas, a famosa chave de boca, nesse compartimento, né, um invólucro, né, de instalações elétricas. E já botava, né, ali com frequência, um certo dia, ele ao tirar, fez um curto, né, e esse curto gerou um arco, o arco levou queimadura, né, para esse empregado, que chegou, né, dias depois, não suportar, né, o nível de queimadura e faleceu. A seguir, sobre a técnica de trabalho energizadas em áreas internas, vamos ver a operação de um disjuntor, né, numa subestação ou cubículo abrigado, uma subestação abrigada, né, então um cubículo de operação. Como fazer uma manobra
no cubículo de 13.8. Momento de inserção do disjuntor de 13.800 volts. O colaborador todo com os EPIs corretos. A bota, a calça, o roupão Nomex. Confirmando se o disjuntor realmente foi inserido. Disjuntor inserido. Pronto para ser feita a manobra. Colaborador com luvas de Nomex, capuz, balaclava e o roupão tudo na classe 4. Uma outra técnica é a técnica de trabalho em instalações elétricas energizadas em trabalhos noturnos. Tem-se uma regra geral. Em serviço de instalações elétricas energizadas ou linha viva, deve-se avaliar as condições climáticas, não permitindo a execução de serviços em dias ou períodos desses dias em que as condições meteorológicas, tais como chuva, que é mais frequente com a gente, umidade, descargas atmosféricas, iluminação, ventos e outras não forem favoráveis, né? For inadequado, isso é motivo de impedimento, né, dos serviços em linha energizada. Aqui em Pernambuco é muito frequente, né, a iluminação deficiente quando chega à noite e chuvas, né, que caem com frequência. Nos trabalhos com linha energizada, né, em 13.8, né, 69 kV, desde que não chova, né, está sob controle, né, mas em Pernambuco não adota-se o controle da umidade, né, para poder iniciar esse trabalho. Principalmente no pessoal de redistribuição. A fonte disso aqui é uma norma de distribuição de número 4.4 da CEMIG, né, que é a Companhia de Eletricidade de Minas Gerais. Também, dando continuidade à técnica de trabalho em instalações elétricas energizadas em trabalhos noturnos, vimos, né, que a regra geral é não trabalhar sob chuva, iluminação deficiente, mas a própria CEMIG, na mesma norma de distribuição, ela registra. Casos excepcionais poderão se fazer o uso de técnica de trabalho em instalações elétricas energizadas em trabalhos noturnos, atendendo exigências específicas de iluminação e treinamento. Então, pode-se fazer, né, usando iluminação artificial. Aqui, particularmente na imagem, é uma equipe da concessionária, né, CENS, né, da Bolívia, né, aqui o carro é um carro de cesta e a iluminação artificial dirigindo-se ao local, né, onde eles vão fazer a intervenção com linha energizada. Não é comum, mas está aí registro, né? Casos excepcionais podem seguir nessa linha, desde que preparem uma iluminação adequada. E os empregados, né, sejam treinados, né, para esse tipo de situação ambiental. Chegando ao final da nossa aula, vimos a última técnica de trabalho em instalações elétricas energizadas em ambientes subterrâneos, também denominado espaço confinado. Em ambientes subterrâneos, além da análise e controle dos riscos elétricos, quais são? Choque elétrico, arco elétrico e a indução eletromagnética ou campo eletromagnético. É necessário controlar um ou mais riscos adicionais, seguindo as prescrições para o trabalho em altura e o trabalho em espaços confinados. Porque pode existir, no espaço confinado,
e que a altura não seja, né, superior a 2 metros. Aí daí só vai ter o controle sobre o risco, né, do trabalho em espaço confinado. Chegamos, né, ao final de nossa aula. Agradecido por mais essa oportunidade e quem sabe, né, até breve.